Olá, pessoal. Estamos recebendo hoje aqui no Polêmica Paraíba, André Moraes. E como apresentar André Moraes? A gente pergunta, ele é cineasta, teatrólogo, dramaturgo, bailarino, enfim, ator, diretor, várias profissões de uma pessoa só, um artista completo. Seja bem-vindo, André. E, querido, agradeço muitíssimo pelo carinho. Não sou bailarino não, mas me movimento, assim, é importante. Se movimenta muito bem, obrigada. Eu sou um artista em movimento, digamos. Mas eu digo que eu sou uma espécie de metido profissional. Eu saio de alguma forma me aventurando em várias áreas, e isso desde que eu comecei a fazer arte foi muito natural, assim, para mim. Comecei no teatro como ator e continuo nele, fazendo teatro de grupo e, enfim, sigo nesse caminho. O teatro me ajuda muito na minha construção no cinema. Eu sou formado em jornalismo, sou seu colega. Então, assim, o jornalismo me levou para o cinema e aí o teatro me levou para a música. Então, assim, todas essas áreas, para mim, é muito bom, assim, transitar, porque me ajuda em cada uma delas. Assim, o teatro me ajuda no cinema, o cinema me ajuda na música e, assim, eu vou levando a vida. Não lembro se eu falei cantor e compositor na apresentação, mas se eu não falei, inclui também, porque é muito bom participando de festivais como cantor, mas vamos falar sobre Rebento, né, que já vai, daqui a pouco, completa 2 anos do lançamento, mas já vão quantos prêmios, André? No último festival que a gente participou, fechamos o número de 20 prêmios, o que isso é uma trajetória muito bonita, assim, a gente está muito feliz com essa repercussão toda que o filme teve. Isso não é um trabalho só meu, são 40 artistas paraibanos envolvidos, todos, assim, ou nascidos na Paraíba ou exercendo o seu trabalho aqui no estado. E, assim, a gente vem percorrendo esses festivais e eu vou, de alguma forma, liderando e levando o nome da Paraíba junto com essas pessoas pelos festivais por aí afora, né? E festivais que não são só no Brasil, né? A última vez que eu entrevistei André foi em dezembro do ano passado, olha, quase um ano depois, entrevistando novamente. E ele já estava falando que o filme estava de malas prontas, por assim dizer, para a Índia. O último festival foi em Los Angeles. Em quais outros países Rebento participou de festivais e foi premiado? Ele passou na Itália, passou no Líbano. O que mais, gente? Passou na Argentina também, assim. Ele teve um flerte muito forte ali com o Oriente, assim, parece que a temática teve um acolhimento, assim, nesse sentido, uma reverberação boa, e passou muito aqui pelo país, assim, estreou em Minas Gerais, no Festival de Cinema de Tiradentes, que é um festival maravilhoso, assim, importantíssimo, nacional, passou em Pernambuco, passou na Bahia, passou... Gente, eu preciso ter uma lista dessas coisas que vai me fugindo, assim, mas teve uma trajetória muito bonita. Passou no Sul, no Festival de Cinema da Fronteira, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Enfim, foram boas exibições. A gente tá feliz. Tem mais festivais à vista, né? Você estava me falando que já tem um que vai acontecer em breve e ele vai participar também. Isso, é o Festival de Cinema de Carpina, aqui no interior de Pernambuco, que a exibição vai ser agora no próximo dia 28 de novembro. E ele está com algumas indicações aos prêmios, incluindo de melhor atriz em indicação dupla para Ingrid Trigueiro e Zezita Matos, e o prêmio de melhor ator para Fernando Teixeira. Ou seja, tem um elenco muito bonito que vem aí angariando prêmios, além da indicação de melhor filme, melhor roteiro, melhor direção. Ou seja, está nessas premiações bonitas, né? E representando muito bem a Paraíba, né? E qual a previsão para Rebento estrear no cinema comercial? Para quem não conseguiu assistir ainda, ter essa oportunidade de assistir um filme premiadíssimo. Assim, a gente está desenhando o calendário para o próximo ano. A gente não tem uma data ainda específica que a gente está fechando com um distribuidor. É um processo longo, assim, de fechamento de contrato e de desenhar o cenário. A gente está num momento difícil, assim, de políticas públicas do audiovisual, de editais, enfim. E nesse sentido, eu quero que ele estreie o próximo ano, assim, mas eu ainda não sei se vai ser no primeiro semestre, no segundo, mas de alguma forma ele tá finalizando a carreira de festivais dele, agora fechando o ano, e eu quero abrir o próximo ano com ele circulando em festivais e depois entrando em plataformas e possivelmente em televisão, para daí fechar o ciclo
bonito de um filme, que é participar de festivais, entrar em circuito e ir para as plataformas, né? Eu queria fazer esse ciclo bem redondinho, né? Eu sei que ainda está trabalhando com Rebento, mas e outras produções cinematográficas? Assim, você falou que o momento não está tão fácil assim, a gente tem conversado com outros realizadores e a fala é praticamente a mesma, e não só cineastas, mas artistas de outras áreas também, dizendo que está um momento complicado de apoio, mas que é um momento que está todo mundo se unindo também, se ajudando. Já tem projetos para um novo filme, ou o momento também é de focar em Rebento e focar no teatro? Eu tenho um projeto de um filme novo, assim, que fala sobre infância. Eu estou em processo de desenvolvimento de roteiro. Eu acabei de participar de um ambiente de mercado, que é um evento feito pela Mostra Valfredo Rodrigues, que aconteceu há uns dias atrás, em que a gente foi apresentando novos projetos para algumas empresas de distribuição em canais de TV, projetos feitos aqui na Paraíba, e essas empresas vindo Rio, São Paulo, Sul, Canal Brasil, Canal Curta. Foi um evento muito bonito, assim. Eu apresentei esse meu novo projeto lá, foram 18 projetos de vários colegas, assim, um melhor do que o outro. A gente está num momento de muita força criativa, indo na contramão a esse enforcamento que existe das políticas públicas da Ancine, assim. A gente tinha um Ministério da Cultura, que depois passou para uma secretaria do Ministério da Cidadania, que agora é uma secretaria do Ministério do Turismo. Então, esse movimento é muito claro, assim, de afogamento dessas políticas públicas. Está tudo parado mesmo, e existe uma censura que já está se estabelecendo. Então, quando a gente fala que é um momento difícil, é porque realmente, assim, a arte, ela tem um canal de chegar nas pessoas e transformar de uma maneira muito eficaz, né? E aí esse poder precisa, nesse momento, assim, do que está rolando a nível de político, que isso de alguma forma seja deixado de lado e calado, né? Então, a gente está nesse momento, todos os artistas, não só paraibanos e do Brasil, buscando, sabe, construir cada vez mais, apesar desse cenário aí meio que entristece a gente, mas que a gente precisa, sabe, seguir produzindo e seguir com os projetos e ter as ideias ali na mão para poder, quando tiver oportunidade, quando tiver outras saídas e a gente vai construí-las, poder, sabe, jogar para o mundo essas ideias. Sem essas políticas públicas, como você disse agora, você acha que os empresários, por exemplo, estão se abrindo para apoiar mais a cultura, seja o cinema, seja a música ou o teatro, ou continua naquela onda de ficar realmente dependendo mais do próprio bolso do artista ou de editais públicos? Na verdade, eu não vejo nem abertura nesse sentido. Eu vejo um caminho muito parecido, assim. O fechamento dessas políticas públicas realmente empobrece o crescimento do fazer artístico em todos os níveis, no teatro, no cinema. De alguma forma ele interrompe, enfraquece mesmo, porque a gente depende das políticas públicas, como a agricultura depende, como o turismo depende, a arte também depende, e as pessoas precisam entender que a arte é um investimento, a cultura é um investimento, e a cultura ela é irmã gêmea da educação, né? Então não tem essa, sabe, porque os artistas estão mamando numa lei e tal, e não sei o que, isso não existe, assim. A cultura é investimento, gera emprego e devolve à sociedade, em forma de cultura e educação, o que foi investido ali a nível de dinheiro público, né? Então, assim, a gente vai buscando as nossas saídas, assim. A nível de cinema, por exemplo, a gente vai buscando coproduções internacionais, a gente vai buscando dinheiro fora, vai buscando lutar pelas aberturas dos editais públicos, que a prefeitura e que o governo investam sem o aporte federal, entende? Então a gente precisa se unir quanto classe para poder exigir, sabe? Não pode dizer assim, nós não temos mais as políticas públicas, vamos fazer do bolso. Nem todo mundo tem condições de fazer, né? Nem todo mundo tem condições de sair investindo e construindo, porque
porque me dá prazer como artista. Realmente, dá muito prazer para mim como artista, para nós. É importante a gente continuar fazendo, mas é improdutivo eu ou você, assim, todos os artistas estarem investindo do bolso. Isso não existe, não é saudável a nível de mercado cultural, sabe? O que a gente precisa é encontrar saídas e ainda continuar lutando para que as políticas públicas não sejam censuradas e que elas tenham continuidade, que elas tenham abertura, sabe? Então, assim, é um cenário meio desolador, mas que a gente precisa estar, assim, de mãos dadas para continuar entendendo que é importante e falar sempre o óbvio, né? Ficar repetindo o óbvio no momento que a gente está vivendo, né? A perspectiva para o próximo ano é de melhorar esse quadro todo que você acabou de nos apresentar? Sinceramente, não. Assim, a gente ainda está usufruindo de políticas resultados de políticas públicas que ainda não foram fechadas, né? Mas o próximo ano, por exemplo, a nível do audiovisual, a gente vai ter muito claramente o resultado do fechamento de alguns editais da Ancine, de distribuição. Então, assim, a gente vai colher os resultados desse fechamento agora para 2020, 2021, entende? Então, não quero ser pessimista, mas eu acho que a tendência é, assim, a gente perceber ainda mais o emagrecimento disso, sabe? Porque a gente acompanhou, sei lá, Bacurau, A Vida Invisível, por exemplo, Bacurau foi financiado pela Petrobras, que não existe mais. Então a gente está colhendo coisas de políticas públicas que já foram fechadas. Então, 2020, 2021, a gente vai perceber o impacto do fechamento da Petrobras. Então, sabe? Vai ser o retorno das ações que foram aplicadas agora, em 2019. Exatamente. É aí que a gente vai começar a sentir, na real, o impacto desse fechado de portas, né? Enquanto realizador, tipo, como você acha o que pode ser feito sobre isso, assim? Que ações, enquanto cineasta, enquanto artista, que ação dá para ser feita para enfrentar isso que está posto, o que dá para fazer? Enquanto sociedade também. Bom, por exemplo, a nível de classe, a gente tem se unido muito com o Fórum do Audiovisual para que, por exemplo, a prefeitura entenda que nesse momento do audiovisual não pode existir quebra nessa continuidade que aconteceu com o Rebento, com todos esses longas que foram lançados de anos para cá, que exista continuidade, que, por exemplo, o edital Alfredo Rodrigues abra oportunidade e, enfim, abra inscrições para que haja novos filmes independente do aporte federal da Ancine, entende? Além disso, que a gente possa encontrar brechas, assim, que a gente possa abrir os nossos horizontes em relação a outros tipos de financiamento. Aí, quando eu falo realmente de coprodução internacional, por exemplo, coprodução com São Paulo, que tem a SP Cine. Então, assim, a gente vai encontrando outras saídas, assim. Mas a gente precisa... A única saída que eu vejo é a gente estar cada vez mais unidos, se articulando, um ajudando o outro a nível de realizador, realizadora, buscar realmente os espaços das minorias, assim, as mulheres precisam entrar mais como realizadoras, assim, não pode ser só os homens ali, o machismo tem que, sabe, ceder ali, sabe, essa força tem que cair. Então, assim, a gente vai... Eu não sei dizer uma receita, assim, todos nós estamos aqui meio, né, o que a gente vai fazer, o que vai acontecer, né? São pequenas ações que vão acontecendo e encontros e articulações que vão buscando saídas nesse ponto da política em que realmente o governo que foi estabelecido e eleito, ele não tem a visão de entender a cultura a nível amplo. Então, assim, nós artistas estamos, assim, numa certa desolação, mas também não queremos perder a força de luta criativa e de resistência, porque cada vez mais eu tenho a dimensão do quanto a arte é importante
a nível político, sabe? Principalmente nesses momentos em que os tempos são desoladores, sabe? Queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo agora, a pessoa comum, para valorizar mais a cultura. A gente sempre fala sobre isso, sobre a importância, mas eu acho que, apesar de tudo isso que você trouxe agora, acho que se as pessoas forem mais ao teatro local, aos shows dos artistas locais e valorizarem mais os festivais locais e os filmes locais, já é um apoio interessante, né? Na verdade, eu quero dizer para as pessoas que o usufruir da arte não é um apoio para nós, é um apoio para vocês, para nós como sociedade. Assim, você conhecer a cena local musical da Paraíba, por exemplo, não é um apoio aos artistas paraibanos, é um apoio ao seu próprio conhecimento e o seu próprio, a sua própria evolução como ser humano e como membro da sociedade de um estado, de um país. Então você vai, por exemplo, conhecer artistas maravilhosos como Natália Bellar, Sandra Belletti, Tamor, Elon Barbosa. Posso citar aqui pelo menos uns 50, sabe? Assim, pode usufruir de pessoas, de artistas maravilhosos aqui perto de nós. Pode usufruir de um cinema em que a gente tem na tela uma Zezita Matson, uma Ingrid Trigueiro, uma Suzy Lopes, uma Soia Lira, uma Marcélia Cartacho, sabe? Que é uma das grandes atrizes desse país e tá aqui do nosso lado, entendeu? Então, assim, cultura é investimento, é prazer, é viagem, sabe? É encontro, é espelho, sabe? De nós mesmos. Então, assim, cheguem para perto de nós estamos aqui, entende? Abertos a trocar, a nos transformar juntos, a semear poesia e sensibilidade nessa cidade, nesse país, sabe? Então, assim, nós não pedimos apoio, pedimos encontro. Pedimos que se encontrem com a gente, assim, porque temos muito a trocar com vocês, entende? É mais do que isso, porque quando a gente fala assim, o apoio, venham ver o teatro, venham ver o cinema, parece que é uma caridade, uma solidariedade você tá aí. Não, quando na verdade é uma troca, né? Nós temos a oferecer como artistas nossa alma e nosso encontro, e temos também, vocês têm a oferecer a nós também muito aprendizado e uma troca de energia ali no palco, ou numa tela de cinema, ou num show musical, sabe? É uma troca. Muito obrigada, André. Eu que agradeço pelo espaço. Que troca linda. Continue acompanhando o polemicaparaíba.com.br.